Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este encontro em volta da Palavra do Senhor. Mais uma quarta-feira que Deus nos permite viver, é ou não é? Estamos vivos, podemos participar da Palavra do Senhor e ouvir a voz de Deus. Que bom que você está com a gente nesta quarta-feira, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, que a bênção do Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre você e todos os seus queridos. No domingo passado, infelizmente, por causa de um grande temporal e problemas lá na igreja, não pudemos realizar o nosso culto presencial. Mas neste domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos lá celebrando o Natal, celebrando o nome do nosso Deus. Então, no dia 20, estaremos reunidos ali na igreja. Mas também no dia 24, quando vamos celebrar o Natal. E também no dia 27, domingo, e no dia 31, o último dia do ano. Se Deus assim nos permitir, estaremos ali congregados, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse ano que Ele tem nos dado. Devemos agradecer com todas as dificuldades, nós somos gratos a Deus. E eu quero orar com você nesse início de ministração, quando Deus vem e nos encontra com a sua palavra. Pai querido, nós te agradecemos por esta semana que o Senhor tem nos dado. Já estamos no meio da semana, até aqui o Senhor tem nos guiado, orientado, protegido e pedimos a orientação do Senhor sobre o restante da semana. Pai, eu peço em nome de Jesus pelo teu filho, pela tua filha que está participando deste momento em volta da tua palavra. Ó Deus, eu peço a tua bênção sobre aqueles enfermos, aqueles que precisam da cura do corpo, aqueles que precisam da cura da alma, do espírito, aqueles tristes, abatidos, tantos, ó Deus, óbitos e tantos familiares que eles têm perdido, ó Pai, e nós pedimos o consolo do Senhor, que a tua bênção, a tua graça esteja sobre nós. Abençoa a tua palavra que vai ser lida, vai ser ministrada. Que seja ministrada no poder do teu Espírito e possamos receber esta porção como pão da vida que sustenta a nossa alma, sustenta o nosso espírito. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando sobre oração. E eu li uma frase interessante do grande pregador Spurgeon. Ele diz assim: para orar, precisamos orar, para que as nossas orações possam continuar. É verdade. Precisamos orar, 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 para que as nossas orações possam continuar. E temos aprendido na oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus deixou. E nós temos lido lá em Mateus, no capítulo 6, verso 9 a 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Temos aprendido com esta oração fantástica, que é um modelo, não é simplesmente para ser decorada. E temos aprendido que, em primeiro lugar, em toda a nossa oração, o objetivo é a glória de Deus. Por isso Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois que nós olhamos para a glória do Senhor, colocando-o em primeiro lugar, aí nós fazemos a nossa oração olhando para nós, e ali Jesus diz assim: dá-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas e livra-nos do mal. Depois de olharmos para a glória de Deus, para a vontade de Deus,
nós olhamos agora para nós e a vontade de Deus para nós. Eu quero ver com você hoje o verso número 11 que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma continuação da quarta-feira passada. Eu queria terminar e encerrar olhando esse versículo tão rico da palavra do Senhor. Quando nós oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós pedimos a provisão de Deus. E aqui Jesus nos ensina a pedir o alimento, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. No contexto americano, o pastor Eugene Peterson, ele diz assim nesse versículo: conserva-nos vivos com 3 boas refeições. A tradução se aplica a algumas famílias lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas infelizmente nem todas as famílias têm 3 refeições diárias. É só olhar a situação no próprio Brasil, nos países mais pobres, lá na África, e você vai notar, vai ver a necessidade do pão de cada dia. Contextos à parte, olhando para o Brasil, para outros países, vamos olhar o texto bíblico. Ele está dizendo para nós orarmos pedindo: Deus, dá-nos vida para hoje. Não apenas o pão para as nossas refeições, mas tudo aquilo que nós necessitamos para vencermos mais um dia. E quando Jesus ensina esta oração, com certeza ele lembra, e no tempo de Jesus, na Judéia, havia muita escassez. Você vai olhar que o povo judeu lhe fazia 2 refeições diárias, o café da manhã e o jantar. Mas havia muita escassez nos tempos de Jesus, como há ainda no nosso tempo. E eu queria então pensar com você alguns aspectos deste pedido do pão nosso de cada dia. O primeiro aspecto que eu queria refletir com você: pão nosso é aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Quando nós pedimos o pão nosso, nós estamos dizendo: Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. A comida, a casa, a saúde, as nossas necessidades básicas. E Jesus nos ensina nesta oração que as nossas necessidades básicas sempre serão supridas pelo Senhor. Por isso eu preciso aprender e entender que quando eu faço essa oração, eu estou dizendo: Deus, me dá tudo aquilo que eu necessito. Alguns comentaristas, há muito tempo atrás, e alguns ainda hoje, entendem que necessariamente não seria o pão de cada dia, o pão nosso, a comida diária. Mas o entendimento correto da palavra de Deus é esse mesmo. É o pão, a necessidade diária que cada ser humano tem. Lutero, ele escreveu que o pão era um símbolo de tudo que é necessário para a preservação desta vida, como o alimento, o corpo saudável, o clima agradável, a casa, o lar, a esposa, os filhos, os bons governos e a paz. Quando pedimos isso, Deus olha para nós e, com misericórdia e com graça, vem e nos atende. É claro que já comentamos isso, pedir o pão de cada dia não nos nega o trabalho. Temos que trabalhar para ganhar o nosso sustento. Pedir o pão implica em pedir por Ele, trabalhar por Ele e sabendo que Deus é que é o provedor. É uma oração que ela expressa de uma maneira muito forte a nossa dependência de Deus. Quando eu oro: ó Deus, me dá o pão de cada dia, estou dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Como aquele povo no deserto dependia do Senhor para derramar o maná do céu, as codornizes que vinham, a água da rocha, essa dependência do Senhor. E a oração do Pai Nosso, ela expressa exatamente essa dependência de Deus. Eu queria
desafiar você, meu irmão, a colocar sua vida diante de Deus sempre. Sempre. Tudo vem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação, porque tudo vem dele. E enquanto eu meditava na palavra, estudava esse texto, eu lembrei de um cântico que cantamos na nossa igreja. Dependemos de Ti, ó Senhor. E esse cântico diz assim: a Ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis, é pequeno o nosso entender, é limitada a nossa visão. Mas Tu és justo, eterno, imutável. Tua promessa é firme e inquebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba, Pai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida, que plenifica a alma falida, a fonte da água que nos sacia. Dependemos de Ti, ó Senhor. Que oração, que cântico, quando abrimos o nosso coração e a nossa alma e confessamos para o Senhor: dependemos de Ti, ó Senhor. A cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, dependemos de Ti, ó Senhor. Mas há um outro aspecto nesta oração, quando pedimos o pão nosso, e eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque o pão nosso é o pão que se compartilha. Podemos ainda pensar que o pão nosso é o pão nosso. Não meu, mas nosso. É o pão de todos nós. É o pão que se compartilha, é o pão companheiro. E Jesus nos ensina que nós não devemos pedir só pão para nós, não. Devemos pedir pão para todos aqueles que precisam. Não podemos nos contentar em ter e nos alimentar se tantos não têm e não se alimentam. E aí nós paramos, fazemos uma reflexão maior quando olhamos que quando pedimos o pão nosso, nós estamos olhando também para o nosso próximo. Entre tantos que não têm, devemos olhar aqueles que não têm. Alguns porque simplesmente não querem trabalhar. Outros porque não conseguem emprego. Mas a razão principal, quem sabe, para a gente pensar e fazer uma reflexão mais demorada. Quem sabe é porque nós não dividimos. Não dividimos aquilo que temos. O sistema, o modo de vida que vivemos e que se nos impõe, muitas vezes nos impede de dividir. A fome no mundo, meus irmãos, ela não é encerrada. A fome do mundo não acaba por várias circunstâncias. Várias circunstâncias. Mas há uma verdade maior. Tantos países ricos, mas tantos países pobres e famintos. Nós precisamos pensar nisso. Essa desigualdade que vem de tantas fontes, mas uma delas com certeza é o desperdício. Que adjetivo podemos dar para exclamar nosso sentimento quando num restaurante pratos de comida são deixados, pratos cheios de comida voltam para a cozinha e são jogados fora? Quando você vai numa pizzaria, quantas fatias de pizza retornam e vão para o lixo? É um tempo para pensarmos. Eu queria dizer para você, e eu fiz uma pesquisa a respeito disso, de acordo com os relatórios da ONU, a cada 3 segundos
uma pessoa morre no mundo por causa da fome. E os cálculos se desenvolvem mostrando um resultado inacreditável. São 20 vítimas por minuto, 1.200 por hora, 28.000 por dia. Em contrapartida, estudos mostram que 1 bilhão, olha bem, 1 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada no mundo. 1/3 de todos os mantimentos produzidos atualmente e por ano no planeta. Há uma organização que se preocupa com a fome no mundo, a Oxfam do Brasil, e é uma sociedade que foi criada em 2014 para a construção de um Brasil mais justo, pensando nisso, num Brasil mais solidário e num Brasil mais sustentável. E esta instituição, essa organização, ela foi criada para tentar minimizar as causas da pobreza, as injustiças sociais e as desigualdades. A inanição, a falta de comida, pessoas morrendo por causa da fome, não é só um problema só da África. Aqui na nossa terra, aqui na América Latina, aqui no Brasil, quantos morrem por causa que não tem comida? Até 12.000 pessoas podem morrer por fome diariamente, estudos mostram, até o final deste ano de 2020. 12.000 pessoas podem morrer por fome diariamente, até o final de 2020. Principalmente esse ano, em consequência desta grande pandemia que estamos vivendo do Covid-19. E as pessoas que morrem, e a previsão, e é uma realidade, que morrem de fome, o número delas é maior do que o número das pessoas que morrem por causa do Covid. É algo impressionante. Estamos apavorados e o jornal fala tanto de pessoas que morrem e a cada dia tem a estatística, morreram mais esses, mais tanto. Mas quantos têm morrido de fome? E ninguém fala nada. E ninguém se importa. E eu e você, como crentes em Cristo, nós precisamos ao menos pensar e orar e ver como podemos fazer para ajudar ao menos o nosso próximo mais próximo. O alerta desta organização Oxfam do Brasil, ela fez um documento, O Vírus da Fome, como o coronavírus está potencializando a fome em um mundo faminto. E esse documento, ele revela uma coisa, revela como 122 milhões de pessoas são levadas à beira da fome este ano, com um impacto social, econômico, em especial por causa do coronavírus. O risco se encontra em alguns países como Iêmen, Congo, Venezuela, Etiópia, Sudão. Estão sofrendo esse povo. Alguém já disse que a Covid-19 é a última gota para milhões de pessoas que já lutam dia após dia com vários impactos em suas vidas. São conflitos armados, mudança climática, desigualdade, um sistema viciado de produção de alimentos, afirma uma diretora do Oxfam Brasil. Pense um pouco e medite nisso. Graças a Deus, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. Organização para Alimentos e Agricultura, uma agência das Nações Unidas, e ela tem esse mapa e o Brasil saiu. Mas nem por isso deixamos de padecer por falta de comida. Agora o interessante,
quando a pandemia e o Covid estão sendo salientados, uma coisa é importante você olhar. Esta pandemia, ela tem exposto, ela tem mostrado, tem salientado algumas das desigualdades mais profundas no mundo. Ela tem determinado quem come e quem não come, destacando divisões sociais globais, em que os mais ricos continuam desfrutando de um ritmo alucinante de acúmulo de riqueza. Os estudiosos dizem que o patrimônio dos bilionários brasileiros cresceu 34 bilhões de dólares nesta pandemia. Segundo esta ONG Oxfam, de 18 de março a 12 de julho, a fortuna dos 42 mais ricos do Brasil partiu de 123 bilhões de dólares para 157 bilhões. De 123 para 157. Os mais ricos se tornaram mais ricos nesta pandemia, enquanto os mais pobres se tornaram mais pobres. Para a gente pensar, como crente. Alguém já disse que quando oramos o pão nosso de cada dia, devemos lembrar que o pão nosso é um libelo contra o desperdício. Pastor, o que é libelo? É uma acusação. O pão nosso é uma acusação contra o desperdício. E eu e você não podemos ficar alheios àquilo que acontece em nossa volta. Como igreja, como povo de Deus, temos que olhar primeiro para Deus, sim. Pedir graça, poder e sabedoria para estender a mão ao necessitado, ao aflito. Obedecendo o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como você tem vivido? Como você tem participado das ações da sua igreja, das ações da sua cidade, estendendo a mão para o próximo, aquele que precisa do pão de cada dia. E há uma música, um hino do Inário para o Culto Cristão, que fala de um homem, Barnabé, homem de Deus. E a letra, ela bate com aquilo que nós estamos pensando e refletindo. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de fé, homem de Deus. E essa letra cala profundamente na nossa alma. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia. Eles precisam do pão. Pão de trigo, pão de milho, para saciar a sua fome. Mas mais e acima de tudo, eles precisam do pão da vida que é Jesus. E nós podemos levar o pão da vida que é Jesus, entregando primeiramente o pão de trigo, entregando primeiramente o pão de milho, saciando a fome física, para depois saciar a fome espiritual, que é a fome que mata eternamente. Há um outro aspecto. Quando Jesus ensina essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão nosso é para hoje, é para cada dia. Não precisamos nos preocupar com amanhã, não que você não vá trabalhar e vai guardar o seu dinheiro, ter a sua poupança, não. Mas a inquietação, e Jesus diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Outra versão diz: por isso não fiquem preocupados. O dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quando Jesus nos ensina o pão de cada dia, Ele está dizendo, não é o pão para ficar acumulado, é o pão maná, como aquele pão que servia para o dia. E quando os israelitas guardavam aquele maná para outro dia, ele apodrecia. O pão nosso de cada dia é para hoje. Quando dependemos de Deus hoje, receber esse pão como um presente, como uma dádiva, crendo naquilo que a palavra de Deus diz. O meu Deus, Paulo fala em Filipenses 4,19, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O pão nosso é para ser repartido. O pão nosso é para hoje. O pão nosso é uma dádiva do Senhor. É a necessidade que temos hoje. E Ele conhece o meu hoje e conhece o meu amanhã. Eu queria terminar essa ministração. O que você tem pedido a Deus nas suas orações? Se tem pedido o pão de cada dia, alguns têm pedido prosperidade, posses, bens. E é preciso ter a necessidade suprida de modo digno. Devemos pedir a Deus nossa casa, tudo aquilo que precisamos, o nosso alimento, o nosso bem-estar, sim. Mas tudo aquilo que excede não é aquilo que nós necessitamos realmente. Coisas além do que precisamos. Bens e bens e bens. Acumulando e acumulando coisas. Não é isso que é o pão de cada dia. Nós devemos pedir uma vida digna. Uma vida digna. Não uma vida cheia de pompa. Não uma vida de riqueza. Porque a maior riqueza é a nossa vida guardada nas mãos do nosso Deus. O ponto central desse tema é que o pão é pedido. É pedido. Não é determinado, é graça de Deus. Nós não determinamos isso ou aquilo, como se vê hoje. Eu determino a riqueza, eu determino aquele carro, eu determino aquela mansão, eu determino aquele avião, aquele iate. Não. O pão é pedido e Deus conhece a nossa necessidade. E Ele vai nos dar, se Ele quiser. Ele é o dono da vida. E eu queria terminar dizendo, você crê nessa provisão de Deus? Você crê que Deus dá a provisão diária? Você tem vivido assim? Tem trabalhado, mas descansado nos cuidados do Senhor? Paulo aos Filipenses, ele já com idade avançada, ele escreve com uma convicção de fé forte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E ele termina: ao nosso Deus e Pai seja dada a honra, glória para todo o sempre. Ele sabia, ele tinha passado por tantas coisas. E eu quero dizer para você que em tempos de fartura, ou em tempo de crise, em tempo de crescimento econômico ou em tempo de recessão, o nosso Deus não muda. O nosso Deus continua o mesmo. Seja qual for a minha necessidade, seja qual for a sua necessidade, o nosso Deus continua sendo o Deus provedor. Ele conhece você, Ele ama você, Ele dá a provisão que você necessita. Por isso a palavra de Deus em Mateus, Jesus dizendo: não vos inquieteis, não vos inquieteis, que Deus conhece aquilo que você necessita. Por isso o salmista lá no Salmo 34 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se
fugia. Bem-aventurado o homem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Bem nenhum lhes faltará. Eu queria dizer para você que o maior bem é a graça de Deus. Muitos servos do Senhor passaram fome. Muitos servos hoje do Senhor passam fome, mas eles são alimentados pela graça de Deus. E por isso Paulo, naquele discurso, naquela canção de vitória, ele diz: quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele coloca ali: quem vai nos separar do amor de Cristo? A fome? Por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele continua dizendo: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a fome, se Deus assim quiser e permitir, para mim e para você, vai nos separar do amor de Cristo. Mas não esqueça, o nosso Deus é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Jirê, o Senhor proverá. O Senhor que vê. Esse é o nosso Deus. Creia nisso, viva isso e tire a inquietação do seu coração. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê verdadeiramente o pão nosso de cada dia. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, é uma palavra especial que vem do Teu coração para o nosso coração. Perdoa, Pai, quando nós não confiamos na Tua provisão. Pai, perdoa quando desperdiçamos tantas coisas e não olhamos para o próximo, aqueles que precisam. Ó Deus, ajuda-nos a olhar os campos que estão brancos para a ceifa, pessoas que precisam de Jesus, o pão da vida, mas também precisam do pão de cada dia para o sustento diário. Ajuda-nos a olhar o nosso próximo com o olhar de Jesus. Ajuda-nos a amar o nosso próximo, assim como o Senhor tem nos amado. Abençoa o teu filho, a tua filha, que está participando desse momento. Dá a ele, ó Deus, a provisão diária, tudo aquilo que ele necessita, que ele possa descansar, que o Senhor é o Deus provedor, é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que vê, porque os teus olhos não estão fechados, as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos tapados. A nossa necessidade, a nossa oração. Obrigado, ó Pai. Dirige-nos no restante dessa semana com a Tua graça, com a Tua paz. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. E creia, Deus é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que vê. Ele vê você, Ele ama você. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.